De explosões coloridas até sorvetes caseiros, existem várias coisas muito loucas que você pode fazer com o gelo seco. A temperatura extremamente baixa e suas propriedades fazem que ele seja um dos materiais mais legais do mundo. Fique com a gente até o final para ver como fazer algumas maravilhas geladas para você. Número 15. Diversão explosiva. A maioria de nós conhece o desafio do Mentos com a Coca, e talvez já tenha feito em casa. Nada mais divertido do que uma reação simples e explosiva, usando ingredientes básicos. O gelo seco aumenta um nível dessa combinação. O material gelado, que na verdade é apenas dióxido de carbono, ou CO2, em sua forma sólida, pode ficar muito, mas muito frio, chegando até 78 graus Celsius abaixo de zero. Portanto, se você conseguir um pouco dele, certifique-se de usar luvas. Por causa da diferença drástica de temperatura, despejar água quente no gelo seco libera uma grande quantidade de energia, que é a causa de qualquer névoa atmosférica. Se você contiver essa reação química, as coisas podem ficar muito intensas. À medida que as partículas de alta energia de CO2 e vapor da água começam a ricochetear cada vez mais rápido, elas exercem cada vez mais força nas paredes do recipiente. Usar equipamentos de laboratório de alta qualidade vai eliminar esse problema. Mas onde está a diversão em tudo isso? O negócio é ver o que acontece ao deter a reação em garrafas plásticas, cada uma contendo água quente e alguns pedaços de gelo seco. Como você pode ver, é tipo o King Kong no Ártico. A mistura se recusa a ficar lá dentro e explode as garrafas de forma fantástica. Só não tente fazer isso em casa. Número 14. Bolha de minhoca. Para fazer esse truque incrível, tudo o que você precisa é misturar água quente, sabão em pó e um monte de gelo seco em uma tigela grande. Antes que você possa perceber, vai ter a sua própria bolha de minhoca maluca. Veja a água super calma e tranquila começando a subir como se fosse um filme de terror, transformando sua casa em uma festa de bolhas. Essa criatura ainda não recebeu o nome oficial, mas acho que um nome legal seria a Super Bolha de Minhoca de Gelo. Número 13. Super bolha monstruosa. Pequenas bolhas de fumaça são divertidas, eu sei, mas dá pra ficar melhor. Com um truque simples, você pode transformar sua bolha de minhoca em uma enorme água-viva se expandindo. Tudo que você precisa é pegar uma tigela grande, enchê-la até a metade com água morna, adicionar um pouco de detergente e mexer muito bem. Em seguida, coloque alguns pedaços grandes de gelo seco. Depois disso, pegue uma corda ou um pano torcido e mergulhe-o em uma mistura de água e sabão. Esfregue a mistura ao redor da borda da tigela e arraste o pano diretamente pela parte superior. Isso vai criar uma película por cima, que lentamente vai se encher de fumaça, inflando em uma bolha gigante. Eventualmente ela vai estourar, e uma satisfatória explosão de névoa branca vai acontecer. Número 12. Faça anéis de fumaça. Este requer um pouco de preparação. Faça um furo redondo na base de um copo de plástico, e feche a extremidade aberta com celofane e elásticos. Em seguida, coloque um pouco de água morna e alguns pequenos pedaços de gelo seco. Depois de ver a fumaça começar a subir, segure o copo de lado e bata no lado coberto do celofane. Você pode fazer anéis de fumaça sem ter que fumar e irritar o seu pulmão. Para um espetáculo ainda mais emocionante, troque o copo por uma lixeira de plástico e use uma cortina de chuveiro cortada e fita adesiva para selar a abertura. Faça um orifício o mais redondo possível na base da caixa. Você vai precisar de muito mais gelo seco para isso, mas se acertar, vai ter força o suficiente em seus anéis de fumaça para derrubar objetos como garrafas de plástico. Você pode me agradecer depois por essa dica incrível. Número 11. Neblina instantânea. Você já sentiu como se estivesse faltando alguma coisa em sua casa? Bom, acontece que realmente falta. Sua casa precisa agora de alguma névoa atmosférica. Abençoe o seu lar com a atmosfera charmosa de uma mansão mal assombrada de um clássico filme de terror, com este simples truque. Encha um recipiente grande com pedaços de gelo seco e despeje em grandes quantidades de água quente. Quanto mais quente, melhor. Para obter melhores resultados, coloque a tigela na pia da cozinha. O CO2 e o vapor d'água, que são mais pesados que o ar, vão se espalhar pelas superfícies antes de cair no chão. Em pouco tempo, toda a sua casa vai estar preenchida com uma névoa espessa, que fará com que ela seja a casa mal-assombrada mais famosa da cidade. Número 10. Quebrando tudo. Uma das coisas mais incríveis sobre o gelo seco é o que ele pode fazer com materiais macios.
Quando o gelo seco é misturado ao etanol, o álcool atinge temperaturas muito baixas. No entanto, como o ponto de congelamento do etanol é ainda mais baixo do que a temperatura fria do gelo seco, ele permanece no estado líquido. Se você mergulhar um pedaço de doce de gelatina na mistura, ele vai se tornar sólido como uma rocha e poderá quebrar como vidro. Que maravilha! E o que é ainda mais satisfatório é quando você mergulha uma flor no líquido. Ela se torna super quebradiça e se desfaz na sua mão, com uma crocância única e super satisfatória. Acho que encontrei o próximo kit dos vídeos de ASMR. Número 9. Bolhas flutuantes. Para obter um efeito incrível que parece desafiar a gravidade, experimente esse próximo truque. Coloque um pouco de gelo seco em uma tigela e amasse em pedaços pequenos. Sopre algumas bolhas na tigela e observe como elas pairam e balançam no ar, logo acima do gelo seco, sem cair no fundo. A ciência por trás disso é muito interessante. Conforme o gelo seco fica na tigela, ele lentamente vai evaporando. No entanto, como o gás do dióxido de carbono é mais pesado que o ar, em vez de flutuar para cima, ele permanece na tigela, enchendo ela lentamente como se fosse um líquido. Isso significa que as bolhas estão flutuando em uma piscina invisível, provavelmente com margueritas e coquetéis. Se bem que, para ser honesto, essa festa na piscina parece meio fria demais para o meu gosto. Número 8. Bombeiro seco. Aqui está um pouco de ciência para você. Coloque alguns pedaços de gelo seco em um copo comum. Deixe o gelo e o copo se conhecerem por um momento. Uma vez que eles falarem umas besteiras e quebrarem o gelo, acenda um fósforo e tente colocá-lo lá dentro. Você vai descobrir que o fósforo se apaga na mesma hora todas as vezes. Não importa o quão rápido você seja ou quão frustrante essa brincadeira fique. Isso ocorre porque sua chama precisa de oxigênio para queimar. O gelo seco emite dióxido de carbono, que desloca o oxigênio, deixando a chama incapaz de continuar queimando. É por isso que eles usam CO2 em muitos extintores. Na maioria dos casos, o CO2 é o pior inimigo do fogo. Número 7. Máquina de bolhas. Esse próximo vai fazer sua sala parecer um laboratório de cientista maluco. Comece cortando ou queimando um buraco na lateral de uma garrafa de plástico, perto do topo. Em seguida, encha a garrafa até a metade com água morna e coloque um pouco de gelo seco. Então, insira um canudo no orifício, selando ele ao frasco com fita adesiva se necessário. Mergulhe o canudo em um pouco de detergente e água e rosqueie a tampa da garrafa. Pronto, você construiu uma pequena máquina de bolhas. Conforme cada bolha cai, coloque umas luvas e tente pegar uma. Você vai poder ver a fumaça que está lá dentro de perto. Número 6. Sorvete caseiro. Sempre quis fazer o seu próprio sorvete em um piscar de olhos? É mais fácil e mais saboroso do que você pode imaginar. Tudo com a ajuda de gelo seco. Coloque um pouco de gelo seco moído no liquidificador e bata até atingir a consistência de neve em pó. Enquanto isso, coloque uma xícara de leite, uma xícara de creme de leite, uma colher de sopa de açúcar e uma pitada de extrato de baunilha em um copo alto. Retire o gelo seco do liquidificador e bata no copo até engrossar por igual. Bom, essa mistura vai ficar super fria na hora. É aí que você coloca ela no freezer por um tempo. Sei que isso parece contra-intuitivo, mas essa é uma etapa crucial, pois garante que a parte mais fria e perigosa do gelo seco derreta, enquanto o creme retém sua textura. Número 5. Carbonação. Todas as bebidas carbonatadas funcionam com o mesmo princípio, e esse efervescente distinto é mais fácil de conseguir do que você imagina. Basta encher uma garrafa de plástico com sua bebida preferida, colocar uma pequena quantidade de gelo seco lá dentro, fechar a tampa e dar uma boa sacudida até que ele se dissolva. Certifique-se de tirar a tampa algumas vezes durante o processo para liberar pressão. Assim que o CO2 for dissolvido, você está pronto para desfrutar de sua bebida recém-gaseificada. Para os mais aventureiros, você também pode fazer isso com frutas. Coloque a fruta de sua escolha na geladeira. Funciona muito bem com as uvas. E coloque-a sobre alguns pedaços grandes de gelo seco. Deixe o gelo seco derreter durante a noite. E no dia seguinte, você vai poder comer algumas frutas efervescentes super deliciosas. Número 4. Picolés de gelo seco. Mais uma receita deliciosa agora. Esta é uma forma muito fácil e rápida de fazer picolés. Pegue um grande bloco de gelo seco e esculpa um pedaço cilíndrico em cima dele, com cerca de 2,5 cm de profundidade. Encha o espaço com uma bebida doce à sua escolha. Coloque um palito de picolé de forma que fique meio submerso e espere 10 minutos para que o líquido congele.
Depois de completamente congelado, remova o picolé e mergulhe-o em um copo d'água para que aqueça um pouco. Depois disso, ele está pronto para servir. Você pode até usar mel para o mesmo efeito. Veja como sua viscosidade faz com que ele borbulhe com a mudança de pressão interna. Número 3. Barquinho de gelo. Embora o gelo possa afundar navios como o Titanic, este experimento bizarro vai permitir que você crie sua própria frota de barcos feitos de gelo seco. Encha uma bandeja funda com água, adicionando uma grande quantidade de corante alimentício até que a água fique bem escura. Em seguida, pegue alguns pedaços de gelo seco do tamanho de uma moeda e coloque-os na água. Imediatamente, eles vão ganhar vida, girando e girando. A água permite que você veja suas lindas trilhas brancas enquanto eles passam zunindo. Outra opção é furar um pequeno orifício na lateral de uma tampa de garrafa de plástico, colocar um pouco de gelo seco dentro junto com um pouco de água, selar o fundo com celofane e colocá-lo na água, observando deixar um rastro branco brilhante à medida que se impulsiona. Número 2. Crônicas de Gelo e Fogo. Preciso enfatizar que esse experimento em particular não deve ser feito em casa. No mínimo, você vai estragar o seu tapete. E na pior das hipóteses, vai desencadear o fim do mundo. E nenhum de nós quer que isso aconteça. Bom, agora que você foi avisado, vamos começar. Eu queria ver o que aconteceria se eu despejasse metal derretido sobre gelo seco. Os resultados falam por si. A altura que você joga o líquido e as diferenças de temperatura das duas substâncias combinam-se em uma erupção violenta, e bolhas de cobre derretido são lançadas no ar. À medida que o gelo seco e o cobre derretido se misturam, a superfície do cobre se torna mais uniforme na cor à medida que suas bolhas se fundem novamente. A energia do cobre, que está se aproximando de 1090 graus Celsius, pode ser vista claramente na maneira como ele salta e ondula no gelo seco. Esse movimento é provavelmente uma combinação de energia cinética interna das moléculas de cobre, sua interação com o gelo seco e o ar que escapa por baixo. Eventualmente, o cobre se acalma um pouco e até acaba parecendo bem aconchegante, afundando em seu novo lugar. Mas não se deixe enganar, metal líquido pode ser extremamente perigoso, então não tente fazer isso em casa. Número 1. Como é feito? E agora, o momento que todos vocês estavam esperando. Vou dizer como fazer o seu próprio gelo seco. E você não precisa nem mesmo invadir um laboratório, nem nada parecido. Você vai precisar, no entanto, de um extintor de dióxido de carbono, um par de luvas de proteção grossas e uma bolsa ainda mais grossa. Coloque o saco sobre o bico de pulverização do extintor de incêndio, usando fita adesiva para fazer a vedação. Remova o pino de segurança do extintor de incêndio e aperte a alça por 3 a 5 segundos. Remova a sacola e certifique-se de que as luvas não tenham buracos, já que até mesmo um buraquinho de nada pode causar uma queimadura. Pegue os pedaços sólidos de dióxido de carbono que se formaram dentro da sacola. Divirta-se, mas lembre-se de que gelo seco não é um brinquedo e você precisa ter muito cuidado. 79 graus negativos não é brincadeira. E aí, qual foi o experimento de gelo seco favorito que você viu em nossa lista? Tem mais coisas que deixamos de fora? Adoraríamos ouvir o que você tem a nos dizer. Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.